Olá, boa noite. A gente aqui para mais uma live. A live de hoje a gente vai falar de jiu-jitsu e kart no na lesão medular. Certo? Então, se quiser, fica aí. Muito bem. Dá para me ouvir bem? Eu só vou colocar o tema aqui, vou fixar e esperar o Ives, que vai ser o convidado de hoje, para bater esse papo comigo. Ótimo. Oi, Nath. Oi, Dé. Sandra. Bora para mais um papo aqui. Vamos falar de jiu-jitsu, como eu disse, e de kart na lesão medular. Óbvio, não sou eu que vou falar, né? Estou tendo um problema aqui para fixar o tema. Aí, agora sim. Muito bem. Bora lá, vamos chamar o Ives. Acho que o Ives ainda não entrou, então a gente espera um pouquinho. A gente marcou 8:06, né? E aí é isso. A gente vai esperando um pouquinho aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Jaqueline, eu sou professora de Educação Física, eu faço parte da equipe do Integrando Saúde. Então, a gente vai fazer uma série de lives trazendo alguns atletas para falar um pouquinho da lesão, um pouquinho como caiu no esporte. Então, acho que dá para a gente ter boas conversas por aqui e trazer mais e mais conteúdo para vocês, né? Quem tiver dúvidas, perguntas, manda aí. A gente está sempre à disposição. E é isso. Esperando o Ives. Acho que todo mundo me ouve bem, né? O áudio tá bom. Acho que do pessoal que tá aqui, a Nath é praticante de jiu-jitsu, né? Tem mais alguém que pratica jiu-jitsu que tá na live? Se tiver, levanta a mãozinha aí pra mim. Eu acho que, principalmente pros praticantes, acho que vai ser bem interessante essa conversa. Eu não pratico, eu venho de outro tipo de esporte. E aí, pra mim vai ser super, super interessante essa conversa também, porque eu não sou da luta. Ó, temos um atleta do halterofilismo paralímpico aqui. Moreira. Ótimo, bom também. Se quiser conversar com a gente também um dia desses numa live, super convidada sempre. A gente tá aqui para abrir esse espaço e acho que é super válido trazer cada vez mais gente. Boa, boa. Uma galera ainda entrando. A gente tá esperando o Ives. Ó, tem uma galera que já se conhece aí, ó. Boa. O Ives chegou aqui. Oi, Jaque. Olá, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem e você? Bem também. Então tá Bom te bom, ter desculpa a aqui. correria aí. Quinta-feira, né? Dia de semana. Não é fácil para ninguém. Bom te ter aqui. Muito obrigada por aceitar o convite do Integrando de estar aqui e compartilhar sua história com a gente, compartilhar um pouquinho Imagina. da experiência que você tem. Então, fique à vontade, se apresente, conte um pouquinho da sua lesão, conte um pouquinho pra gente quem é você.
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer vocês, Integrando Saúde, né? A doutora Sandra, você, já que todo mundo aí, pelo convite, pela oportunidade. Parabenizá-las pelo trabalho, né? Eu converso bastante com a doutora Sandra, ela contou bastante do trabalho de vocês. E para mim é uma honra estar aqui contando um pouquinho da minha história. Espero que o pessoal que estiver acompanhando aí, que for assistir depois, também goste. Bom, sou Ives Carbinati, tenho 33 anos. Agora em setembro vão fazer 12 anos que eu estou na cadeira, que eu sofri uma lesão medular. Sou formado em engenharia de produção, pós-graduado com MBA em gestão pública. Estou como vereador aqui na cidade de Rio Claro, sou nascido e criado aqui em Rio Claro. Sou atleta de jiu-jitsu, faixa preta de jiu-jitsu, um dos primeiros faixas pretas cadeirantes no mundo aí, no jiu-jitsu. Sou árbitro internacional de MMA, né? Primeiro árbitro internacional cadeirante no mundo também. Treino boxe e pilotei kart e carro, né? Um tempo atrás, 2010 a 2015. E tô aí, fazendo um pouquinho de esportes ainda, na atividade, mesmo com a idade avançada já pelo esporte, mas estou aí treinando um pouquinho ainda. Pelo menos uma vez por dia a gente treina. Ó, eu vou te dizer a mesma coisa que eu disse pro Juliano na semana passada. No mundo paralímpico, a idade de vocês são crianças. Isso Então, é verdade, né? dá para lutar por muito tempo. Tem bastante coisa para fazer ainda, para viver, né? Exatamente. Que altura que é sua lesão, Ives? Minha lesão é T7 e T8. O quanto de controle de tronco você tem? Olha, posso falar que do período da lesão para hoje eu ganhei muito mais confiança, ganhei mais equilíbrio, né? Fiz muitos treinos, muitas fisioterapias, ecoterapia e o equilíbrio, assim, pelo nível da lesão, pela altura da lesão, eu me considero, né, um equilíbrio excelente, mas não 100%. Né? Certo. Infelizmente, por conta da situação toda, né, da lesão, o equilíbrio, a força de abdômen, de tronco, não é 100%, é mais o abdômen superior, né? Sim. É que daí vai ter gente que vai falar, pô, o cara falou que é T7, T8 e faz tudo isso. T7, T8 não faz tudo isso. Por isso que eu perguntei o quanto de controle de tronco você tem. Você já praticava Gil antes da lesão? E eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2001, quando eu tinha 14 anos de idade, tenho 19 anos de jiu-jitsu. E aí, quando eu tinha 7 anos de treino de jiu-jitsu, aos 21 anos de idade, eu sofri a lesão, né? Eu era faixa roxa de jiu-jitsu, instrutor, dava aula para as crianças no projeto, aqui na cidade. E quando eu fui para a ACD, né, em 2009, sofri lesão em 2008, em 2009 fui para a ACD, e aí tinha o pessoal lá, o Fábio, o Giba, a galera toda, e ficavam me provocando lá, né? Ó, vamos lutar, vamos lutar. Eu falei, não, vamos treinar, vamos embora treinar. E aí a gente começou a fazer a atividade de vida diária, né? A AVD, né? Atividade de vida diária, isso, a AVD. Tá E certo, aí tá começou a colocar certo. as posições do jiu-jitsu, né? Adaptar algumas situações que eu já treinava antes, e aí a gente começou a desenvolver ali algumas posições, algumas situações que era já dentro da atividade de vida diária, né? Toda a situação real, né, do dia a dia. E eu falei, cara, dá para adaptar isso aqui, dá pra gente treinar na cadeira também, vamos embora. Pensando no Gil, o Gil rola muito, né? E é muito chão o tempo inteiro. Pensando na lesão medular, que abre ferida, como que é para você fazer a manutenção da pele e tá com tudo em ordem assim para não ter lesão de pele? Vou ser bem sincero, a primeira vez que eu entrei no tatame depois do acidente, tem uma história bem que me emociona muito de contar, que eu estava aqui em Rio Claro, e aí o Leandro, que era meu treinador, estava fora do Brasil, e o Ramon Lemos, que era o nosso head coach, né, o treinador da equipe, estava no Rio de Janeiro com alguns atletas lá, né? E aí o Ronaldo, que estava puxando o treino aqui, ele chegou e falou, cadê seu kimono? Vamos embora, vamos pro tatame. Eu falei, não, cara, só vim assistir hoje, estou voltando. Tô começando a entender de novo jiu-jitsu e tal. Ele, não, vambora, vamos pra lá, não tem que ir pro tatame. Eu falei, cara, calma, deixa eu me inteirar da situação. E fiz uma ligação pro Ramon Lemos, que tava lá no Rio, fiz uma chamada de vídeo, né? E aí, de repente, ele falou, pô, meu irmão, você tem que ir pro tatame, não quero saber, vambora, botando uma energia, botando incentivo.
De repente, falou, calma aí, eu vou virar a câmera aqui. Aí ele pegou e virou, e aí tinha um cara que tava assim, pô, Ives, cara, você tem que lutar, cara, tem que ir pro tatame, que não sei o quê. Aí eu olhei e falei, cara, o Anderson Silva falando comigo, tipo, como assim, né? O Ramon tava treinando o Anderson Silva, de repente chegou um outro cara, pô, guerreiro, vamos lá, ser exemplo, vamos pro chão, vamos pro tatame, manda foto aí pra galera depois. Eu olhei e falei, cara, o Minotauro, tipo, o Minotauro, o Anderson Silva, o Ramon Lemos falando, não, tem que ir pro chão, tem que ir pro treino, não dá pra não ir treinar, né? E aí foi a primeira vez que eu fui, eu não tinha noção, coloquei o kimono igual usava antes. E aí eu ralei o pé, né, o peito do pé, no tatame. Sem sentir, sem perceber nada, a hora que eu olhei um pouquinho de sangue assim, eu olhei e falei, ixi, o que será que foi? Comecei a passar a mão na perna, no joelho, olhei assim, peito do pé. Eu falei, acho que vou ter que usar uma meia, né? Aí fui, comecei a usar as meias nos pés para não ter esse tipo de lesão. E aí veio aquela questão, falei, pô, eu vou ficar sentado no tatame 1 hora e meia, né, durante o treino ali. Falei, e se eu fizer o atrito do kimono com o tatame, com a pele, né? Falei, essa situação toda vai esfolar, vai machucar, eu não vou sentir. Eu falei, e agora? Aí a gente, né, as pessoas com deficiência, eu comecei a adaptar aquela, tipo uma calça leg, uma calça térmica, por baixo do kimono, né, para não dar atrito. Que até lá no Walk Again a gente usava também nos aparelhos lá e tudo mais. Então, a hora que eu vi, eu falei assim, cara, a única adaptação que eu tenho que fazer é a calça para proteger os membros inferiores e as meias, para não machucar nenhuma parte do pé, o dedo, né? Eu falei, e era muito importante também uma meia bem justa, né, para ela não sair durante o treino, durante a competição. E a questão dos dedos, né? Porque uma meia mais justa, ela deixa os dedos dos pés retinho, assim. Você pega uma meia solta, o dedo começa a fazer muito um Torta, encavalar né? o outro, assim, né? E aí eu falei, cara, eu preciso começar a adaptar isso. E aí não parei mais. Aí comecei a treinar, voltei a treinar na época, né? Aí o Ramon falou assim, cara, você sempre foi competidor, você sempre foi atleta de competição, você sempre teve adrenalina. Falou, e agora você está nos tatames de novo. Precisamos colocar você em competição. Falei, mas como, né? Como que vai acontecer isso? E aí ele falou isso, tipo, numa segunda-feira. Aí na quarta me ligaram e falaram, Ives, vai ter um campeonato aqui em Campinas e a gente queria uma luta sua de demonstração. Você não tem uma outra pessoa com deficiência para lutar com você? Eu falei, cara, na época eu não tinha. Eu não conhecia ainda. E aí Uhum. um menino lá de Campinas falou, cara, o pessoal falou que você vai fazer uma luta de demonstração, eu luto com você. Eu falei, mas você mexe as pernas? Ele falou, não, você mexer as pernas. Eu falei, mas tem abdômen, tem parte lombar, você tem, né, questão do quadríceps aqui, que involuntariamente você acaba mexendo. Ele, não, vamos fazer uns treinos então. E aí a gente treinou umas 3 vezes antes da luta, acho que quarta, quinta e sexta, ele veio pra cá, eu fui pra lá, não me lembro exatamente. E aí a hora que eu vi, a gente tava no tatame, o ginásio inteiro olhando assim, falei, caramba, cara. Que adrenalina. Isso foi uma outra demonstração, né? E aí eu cheguei, senti aquela vibração de novo, voltei para Rio Claro, cheguei na segunda-feira, vamos falou, cara, você tem que competir, cara. A gente tem que criar essa categoria, a gente tem que fazer alguma coisa. Porque ele falou, Ih, seu olho brilha na hora que você faz isso. Não tem, é muita adrenalina, é muita emoção. E na segunda-feira mesmo, recebi uma ligação do pessoal de Gramado, que ia até a seletiva do Mundial, do World Pro. Eles ligaram e falaram assim, Ives, a gente viu que você fez uma luta nesse final de semana, a gente gostaria que você fizesse o nosso evento aqui em Gramado. Eu falei, mas quando que é? Final de semana agora. Eu falei, então, mas não dá para passagem, hospedagem, falei, tudo em cima, assim, vai estar muito caro. Eu falei, não, a gente vai pagar tudo para você. A gente quer que você venha e faça demonstração para a gente criar essa categoria e oficializar isso no mundo do jiu-jitsu. Eu falei, tá, vamos embora, né? Aí eu fui, conversei com o meu treinador de novo, falei com ele. Ele falou assim, cara, esquece demonstração. Fala pra eles abrirem a inscrição lá e se tiver algum deficiente, alguém que for se inscrever, vocês vão lutar lá na hora. Eu falei, que loucura, né? Cada ideia, né? Mas vamos embora. Falei com o pessoal dentro, né? Daí eu falei assim, ó, abre a inscrição lá, abre lá, categoria de pessoas com deficiência, categoria especial, inventa lá alguma coisa. E aí eles deixaram livre lá, aí a pessoa escreveu terça, quarta e quinta. Eu embarquei na quinta para lá, cheguei quinta à tarde, o evento seria sexta, sábado e domingo. Chegou na sexta-feira, ela falou assim, então, Ives, a gente tem um probleminha. Falei, vixe, que foi agora? Eu já entrei em pânico já, né? Ela falou assim, temos 13 pessoas com deficiência inscritas. Eu,
Que E ótimo. agora? Eu falei, mas quem são as pessoas? Falou, não sei, nunca vi. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos pensar, calma. Eu falei, chama no microfone todo mundo aqui, a gente vai saber as deficiências, as faixas, os pesos, e aí a gente vai meio que mesclando ali e decidindo na hora. E aí foi a primeira vez que, assim, que teve um campeonato, né, oficial, com categoria de pessoas com deficiência. A gente mesclou lá um monte de faixa, um monte de deficiência. Foi uma loucura lá. 2.000 pessoas no ginásio assistindo a gente. E aí também, no dia ali, na adrenalina toda, eu esqueci de colocar a meia. Naquela Hum, ansiedade de querer lutar, de querer fazer bonito, né? E aí tinham os atletas lá, os profissionais, os tops, né? Eles pegaram a gente ali depois no final da nossa categoria, eles pegaram a gente para fazer umas demonstrações, fazer uns treinos ali, né? Brincando ali com a gente. E eu lutei uma, duas, três lutas lá. A hora que acabou assim, que daí a gente sentou no canto do tatame, que daí eles iam fazer tipo uma homenagem pra gente, que eu parei, olhei assim pra baixo, eu vi meus pés e falei, nossa, os dois ralados. Eu falei, cara, esqueci a meia. Nossa senhora, a hora que eu olhei no tatame, assim, marca de sangue para um lado, marca de sangue para o outro, assim. nossa. Eu falei, Jesus amado, E e agora? esse dia você lutou com outro lesado medular ou não? Foi com outro tipo de deficiência? Lutei com um lesado medular, o outro era má formação congênita, Aham. e lutei com outro que era. Ele tinha uma deficiência de membro superior, eu não lembro o que, que era exatamente. Mas um braço eu sei que ele não mexia e o outro ele tinha mais dificuldade. Então ele usava mais as pernas e os braços, né? Sei que Sim. foi, E foi guerra. foi guerra, mas ó, tá todo feliz aí de contar essa guerra, né? Guerra é uma coisa que eu levo pra vida toda. Eu falo, é uma coisa que. Porque naquele dia, uma das pessoas que acho que foi o momento que mais marcou, porque chegaram e falaram, eu era o mais graduado dos que estavam lá. Né? E aí falaram Você já assim, era pô, faixa preta, você já era faixa preta essa época. não, era faixa marrom 4 graus, que, tipo, meses depois eu Tá. já passei para faixa preta, né? Que o Sim. quarto grau na faixa marrom já. O próximo passo é a faixa preta. E aí eu cheguei, conversei com a organização e falei, olha, dos que tem aqui, você é o mais graduado. E foi você que liderou isso aqui. A gente vai colocar você para falar com o público, tá? Eu falei, beleza, né? Me avisa quando para eu preparar os cursos. Ele falou, não, daqui a pouco. Eu falei, daqui a pouco, quanto tempo? Não, daqui 2 minutinhos. Eu, meu Deus do céu. Eu vou ter que falar sem preparar nada daqui 2 minutinhos. E aí falei, a gente lutou. Aí veio um menino, um dos deficientes ali, e começou a chorar do meu lado, né? Eu falei, será que ele se machucou? Será que aconteceu alguma coisa? Já fiquei cabeça fervilhando. Eu falei, cara, o que foi que você está chorando, cara? Aconteceu alguma coisa? Ele falou, não, tô chorando de emoção. Eu falei, oh, então tá bom, então tem que estar sorrindo, graças a Deus. Ele falou, não, cara, porque nunca ninguém pensou em fazer um negócio desse. Todo mundo só quer colocar a gente como coitadinho, colocar como demonstração, 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 e não valoriza a gente. E você já colocou a gente para lutar no maior evento de luta que tem, tipo, na época ali, um dos maiores que tinha no Brasil, né, e todo mundo com estrutura de atleta profissional, hotel top, o evento tratando a gente igual tratava os atletas sem deficiência, os atletas faixas pretas, né? Então, assim, a hora que eu vi aquilo, eu falei, cara, tipo, eu plantei uma sementinha, falei, olha, falei, daqui quanto tempo que isso vai dar fruto? Não tinha nem ideia, nem pensava, né? Tipo, 1 ano, 10, 100. E aí eu vejo que, nossa, quanto que evoluiu o jiu-jitsu, né, para pessoa com deficiência. Então é motivo de orgulho aí para mim. Hoje vocês têm algum tipo de federação, confederação só para o jiu-jitsu paralímpico ou não? Então, na verdade, é assim, criaram-se várias. Apareceu, aí tem Tá. a Federação do Jiu-Jitsu adaptado, Federação Brasileira do Para Jiu-Jitsu. Aí tem, então assim, começou a aparecer várias. E eu sou contra isso, porque começa a Aham. pulverizar muito, ter várias regras, várias. Você não está agregando, você está segregando. Sim. Né? Então eu falo assim, no meu ponto de vista, é, as Olimpíadas e as Paralimpíadas acontecem no mesmo ano, no mesmo local, com as mesmas estruturas. Então o jiu-jitsu deveria ser o mesmo, mas não. Tem a Confederação Brasileira, a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que é a IBJJF, e Uhum. aí tem as federações de para-jiu-jitsu, as federações de jiu-jitsu adaptado. Então, assim, você está segregando, você está excluindo as pessoas, fazendo um campeonato separado. Não, as pessoas com deficiência Sim. estão no mesmo evento com todas as outras pessoas. As mesmas estruturas, os mesmos valores que as outras categorias têm. Né? Então eu falo, eu achei que ficou muito sensacionalista essa situação, Hum, apelativa. entendi. É, hoje vocês são divididos como? É por deficiência
por deficiência mais faixa de graduação? Como que é feita a divisão no jiu-jitsu? Então, na verdade, como eu falei, cada federação está trabalhando de um jeito, né? Então, assim, Ah, o não primeiro. tem uma organização que manda em tudo e tipo, ó, Então, é não. assim e tem que. Ah, aí ficou horroroso. É porque, que nem eu falo, no jiu-jitsu, por isso que o jiu-jitsu não se torna um esporte olímpico. Porque o jiu-jitsu, sem considerar as pessoas como jiu-jitsu normal, né? Existe a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation. Aí é uma federação era a Federação Brasileira que fica lá nos Estados Unidos. Aí tem a Federação dos Uhum. Sheiks, que é uma outra confederação. Então existem várias confederações, cada uma usa uma regra. Tipo, a confederação tal usa 10 minutos de luta com a faixa preta, a outra usa 5. Aí uma vale uma chave assim, a outra já não vale. E aí não tem uma regra unificada que nem o judô. O judô é uma regra unificada em qualquer lugar do mundo. Qualquer evento que você lutar, a Uhum. regra é a mesma. Você não precisa se Sim, adaptar àquela regra daquela confederação, né? Então, o jiu-jitsu já é complicado, ainda mais para pessoas com deficiência. Né? sim. E daí você falou que você é árbitro, né? E De como MMA. árbitro de MMA, e daí como árbitro, você acaba entendendo um pouco de todas as artes marciais, porque é um grupo de artes marciais que entra dentro do MMA, né? Isso. Não é só o Gil. É o Gil e mais O uma porrada MMA de é coisas. o Mixed Martial Arts, né? A mistura de artes marciais. E eu tenho 19 anos de jiu-jitsu, 17 anos de boxe e 15 anos que eu estou no MMA, que era o antigo Vale Tudo, que mudou a nomenclatura, né, para Mixed Martial Arts, porque antigamente era assim, o cara do jiu-jitsu contra o cara do boxe, o cara do Muay Thai contra o cara do judô. E hoje não, hoje o cara tem que ser completo, o cara tem que saber jiu-jitsu, saber Muay Thai, saber judô, saber... O atleta de artes marciais mistas, o cara tem que ser completo. E aí foi onde eu fui estudar o boxe, estudar o Muay Thai, estudar o kickbox, estudar sandá, estudar todas as modalidades. Não que eu seja profissional naquela um evento de MMA, né? E dentro de regra, né? Não tem regra mais ou menos, assim, né? Não tem regra fixa. É. Então o Uhum. pessoal já sabe que é a regra que existe no UFC, que todo mundo assiste na televisão. Então, daí tem o MMA amador, que são outras regras, já o tempo é diferente, que é para pessoas que não lutaram profissionalmente ainda, que estão ali saindo do amadorismo ali para ir para o profissional, né? E aí a gente chega pro pessoal do profissional, a gente fala, ó, é regra unificada, regra UFC. Fala, ah, não, beleza, então, ó, então vale cotovelada, vale joelhada, vale isso, vale aquilo. Vale, beleza, beleza. Fechou. Então não tem tanta polêmica, vamos dizer assim, porque é uma regra que todo mundo Uhum. sabe. Qualquer evento que o cara for lutar, o cara pode lutar aqui no Brasil, lutar na Rússia, lutar no Japão, que a regra é a mesma, né? Então o MMA, Sim. por ser um esporte mais novo, né? O MMA, o UFC tem 26 anos aí praticamente. O Jiu-Jitsu tem mais de 100. Né? Então, assim, o Jiu-Jitsu quando veio lá das antigas, né? E eu falo, o MMA é um esporte totalmente novo, que tem muito mais padrões do que o jiu-jitsu. É muito louco pensar nisso, né? Porque não faz sentido nenhum. E é muito mais provável que ainda o MMA entre em Olimpíadas antes de jiu-jitsu, né? Comentamos isso esses dias. Estava conversando É, então. exatamente isso. Eu achei legal você tocar nisso, porque o pessoal falou assim: Ô Ibis, você que está no jiu-jitsu, como que é a evolução do jiu-jitsu? Eu falei: em questão de valorização de atletas, melhorou muito. Em questão de quantidade de campeonatos, melhorou muito. Mas as regras pulverizaram cada vez mais. Quanto mais foi crescendo, mais. É que nem eu falo: é uma mãe que tem 5 filhos e cada filho vai fazer uma faculdade. Vai estudar, vai se profissionalizar numa área. E aí a mãe, aí pergunta para a mãe, qual que é o filho que tem a melhor profissão? A mãe vai falar que todos têm a melhor profissão. Todos.
Então, assim, pra mim, qual que é o melhor? Pra mim, todos são legais. Esse tem isso de positivo, esse tem aquilo, mas assim, questão de vaidade, de ego, ninguém se unifica, né? Todo mundo, o meu é melhor, eu não vou misturar com aquele, aquele lá eu não gosto. Então, isso acaba prejudicando o esporte, né? Com toda certeza. É, no MMA tem competição também de para atleta deficiente? Não. Então, no boxe eu sei que tem, jiu-jitsu eu sei que tem, o judô tem para síndrome de Down e deficiência visual, Deficiência mas o visual? MMA em si, evento tipo, como eu posso dizer, evento profissional para pessoas com deficiência, que eu saiba, não tem. Até porque tem questão que o MMA teria que ser na cadeira, aí tem a questão do cara cair Aham. da cadeira e ter alguma lesão cervical, por exemplo, né? Que, tipo, vai caiu da cadeira, como que vai continuar? A luta vai continuar no chão? O outro tem que descer da cadeira também. Então é mais complexa a coisa. E aí, assim, quem que vai estar preparado para arbitrar? Entendi. Então, para pontuar uma luta é bem mais complexa. Então, e também para achar atletas, né, com o mesmo tipo de lesão, mesmo mais ou menos peso, porque isso interfere muito, né? Já na categoria sem deficiência já interfere muito. Né? Se pegar um atleta de Sim. 70 com um atleta de 80. Aí imagina isso para pessoa com deficiência. Mas no MMA tem pessoas com deficiência que lutam no MMA profissional. Eu já vi um deficiente auditivo lutando no UFC, os corners Não falando chama com de ele. deficiente auditivo. Não chama de deficiente Não, auditivo, não, que eles não gostam. Eles gostam de ser chamado de surdo mesmo. surdo. Então tá bom. Então, É, é. então os surdos, ele era surdo, ele é surdo e ele lutava no UFC e os corners ele tinha que falar por sinais com ele. Então ele tinha aquela Aham. questão que, por exemplo, os treinadores estão falando, o atleta pode estar de costas para os treinadores que ele escuta. O atleta surdo ele tinha que virar para ficar de frente com os treinadores para entender o que os treinadores estavam falando, ou fazer leitura labial, ou a língua de sinais, né? E aí eu falei, cara, é diferente, muda. A gente acha que é pequena coisinha, não, mas muda muito. É E muito, tem um é muito. cara que luta no Bellator, o Bellator é o segundo maior evento de MMA do mundo. Ele é amputado de braço aqui, ele só tem, acho que o braço esquerdo ele só tem aqui essa parte, né? E ele luta com as outras pessoas sem deficiência e vai pra briga lá. Aí, ó, talvez seja o momento de você plantar outra semente. Então, terminando essa live de agora, eu tenho uma reunião com o pessoal que está em São Paulo, um outro cara que está na Califórnia, e a gente vai estar falando exatamente sobre esse assunto. Que Ah, a gente tá amadurecendo ainda. exato, muito bom. E no box, Ives, como é que é a nomenclatura? Porque o box também é por peso, né? Pelo Isso. menos o tradicional é por peso. E daí cai na mesma coisa do que você trouxe da diferença de peso entre os atletas e no cadeirante não muda muito, né? Ali tem a questão da lesão, porque, por exemplo, você pegar um cara que é T1 e um cara T12, para Muda você muito. se movimentar na cadeira já muda completamente. Então tem a questão da lesão, que igual é muito difícil de encontrar. E igual lesão, igual peso. Então, um ou outro tem que ser meio equiparado. Então, por exemplo, ele tem a mesma lesão, tipo T10, T10, legal. Mas um pesa 70, o outro 75. Não, beleza. Então vamos tentar chegar no 72 ali, mais ou menos. Tentar fazer uma, uma média ali, né? Uhum. Mas é mais fácil do que o jiu-jitsu, vamos dizer assim, o boxe, né? Por conta das confederações e de regras padronizadas, você tá falando. Isso, e também porque no boxe não tem faixa, não tem graduação, né? Que nem no jiu-jitsu, Ah, você pegar o cara paraplégico, T1, por exemplo, faixa preta, 60 quilos. Aí você pega um cara L1, faixa nossa. branca, de 90 quilos. Né? Então, assim, tem a questão da faixa também. No jiu-jitsu é mais complexo. Por isso que eu falo que o jiu-jitsu é, assim, é um esporte para todos, né? Mas só que todo mundo tem que entender a sua limitação. Não querer falar assim, eu sou um paraplégico, eu vou querer fazer como se eu não tivesse deficiência. Não, vamos ser realistas. Vamos viver a realidade. Né? Eu sei das minhas limitações. Até aqui eu posso. Né? Então, não vou exagerar, né? Tá. Você falou que o primeiro campeonato tiveram 13 atletas, né? Qual foi seu último campeonato e quantos atletas tinham? Então, eu lutei em 2016, em
Mar del Plata, na Argentina, e lutei no Rio, no Arnold Sports. E aí eu fiquei 2017, 2018 sem competir. E aí eu falei, vou Uhum. parar, tô ficando velhinho, tô na correria de trabalho aqui, de política e tudo mais. Falei, vou respirar um pouco. O de trabalho dá pra acreditar, o velhinho tá difícil, viu, Ives? Não, a idade chega, a idade chega. Aí eu peguei e falei assim, vou só fazer o meu trabalho com os eventos, né, que eu faço esse trabalho fora político, eu fazer o meu trabalho com os eventos de MMA, trabalhar em cima disso, que é o que eu faço hoje, consultoria, agenciando carreira de atletas e tudo mais. E aí em 2019, em janeiro do ano passado, eu fui para os Estados Unidos a convite da uma equipe lá de Miami para dar seminário de jiu-jitsu lá. Eu falei, vamos embora, vou dar seminário, vou dar palestra. E aí, conversa vai, conversa vem, acabei rodando Miami, Nova York, Los Angeles, fui dando palestra, seminário, fui indo, viajando, eu falei, cara, viajei Estados Unidos de norte, de leste a oeste, né? Falei, dando aula, dando seminário, naquela correria toda, e aí conversando com o pessoal, cara, você tem que voltar a competir, a gente quer ver você lutando, a gente quer... Fala, não dá, tô velhinho, já tô, agora meu negócio é só dar aula, dar seminário, só fazer bastidor, falei, não dá mais não, né? E aí, março, abril, maio, mais ou menos, do ano passado, eu conversando com o pessoal de um evento, eles falaram assim, cara, você estava nos Estados Unidos, você tem contato do pessoal de lá? Eu falei, tem, por quê? Falei, a gente está querendo fazer um evento lá na Califórnia. E aí, cara, se você conseguir contato, a gente coloca você para lutar também. Eu falei, não, coloca eu para trabalhar, fazer alguma outra coisa, lutar, eu tô meio tranquilo e tal. Falei, não, a gente quer um evento na Califórnia e você lutando. Eu falei, acho que é uma missão, acho que eu tenho que voltar. E aí eu tinha perdido um amigo em abril do ano passado, dia 25 de abril do ano passado, e eu lembro que a última vez que eu conversei com ele, ele falou assim, cara, eu vou me recuperar dessa doença, vou passar dessa para eu vou estar numa situação melhor. Em 2019 eu quero voltar a competir e quero ver você competindo também. A gente vai para um campeonato, você vai lutar na sua categoria ou na minha, a gente vai treinar junto ainda. E aí ele faleceu em abril e em maio eu recebi o convite e falei, cara, acho que é um sinal, acho que é ele lá em cima falando, vai, dando É. aquela cutucada, vai que a gente combinou que a gente ia lutar. E eu falei, cara, eu vou lutar por ele. E aí a hora que eu recebi a notícia ali, o cara falou assim, vamos embora? Eu falei, vamos. Ele falou, mudou de ideia? Eu falei, mudei, cara. Eu falei, eu pensei aqui, eu aceitei. Ele falou, cara, com quem que você vai lutar? Eu falei, não sei, quem vocês colocarem eu luto. Eu falei, eu tenho uma outra missão. Tô nem preocupado com o resultado. Eu tô preocupado em ir lá e levar esse amigo meu junto comigo. E aí, no dia da luta, eu, dentro do kimono, eu coloquei a foto dele aqui. A hora que acabou a luta, eu abri, mostrei a foto dele, expliquei o porquê que eu tinha voltado a competir, né, que é o BJJ Stars, que é um dos maiores eventos de jiu-jitsu hoje no mundo. E a dezembro do ano passado eu lutei o Five Force em Brasília. Lutei em dezembro lá, que eu acho que foi a última luta de vez mesmo. Aí acho que eu encerro, acho que agora não dá pra... Eu falo que esse ano que estava pensando se eu faria mais uma luta ou não, no primeiro semestre, aí veio essa pandemia. Porque eu falei, no segundo Nossa. semestre tem a eleição novamente, então eu vou concorrer à reeleição. Então eu já não ia competir no segundo semestre, né? Então a ideia era no primeiro. Eu falei, então se veio a pandemia e não deu para competir, acho que era um sinal para eu parar mesmo, né? Boa. Já foi bom, né? Não, Já já eu falo plantou assim, uma eu já sou semente. realizado. Eu já Então já tem plantou uma pessoal de semente 18, boa. 19. Espero. Ó, tem pessoal de Ah, 18, sim. 19, 20 que está vindo aí para lutar. Ah, sem dúvida. E na verdade, a gente sempre tenta estar incentivando cada vez mais as pessoas a procurarem o esporte, porque as pessoas vêm, vamos fazer o quê? E normalmente procuram sempre as mesmas coisas, né? E daí esquece de olhar para o esporte como um todo, como uma possibilidade de tentar qualquer coisa de fato, né? E daí você trazendo MMA, boxe, Gil, pô, para quem gosta de lutar, tem um prato cheio aí de escolhas, né? Não, Então, tem já é bastante coisa. bom, já é Não tem muito bom. desculpa. Olha lá o Valdir Tem falando, não, gente. falta lutar comigo. O Valdir, ele pesa acho que uns 90 quilos, mais ou menos, ele mexe perna, mexe tudo dele, não é paraplegia, não é lesão medular, é uma outra lesão que eu não vou saber. Aham. Valdir, já tô na outra fase já. Eu falo assim, agora eu tô na fase bastidor, fase de
cuidar dos outros atletas. Falei, não, agora eu durmo 4 horas por noite, não dá nem tempo de descansar. Pólio, Olha ele lá, é o pólio. Valdir falou que é pólio dele, ótimo. E o kart? Conta um pouquinho do kart pra gente também, Ives. Pô, o kart, a culpa disso tudo foi do pessoal da CD. Aí, ó, o pessoal que tá mandando boa noite também, que é aqui de Rio Claro, da Clara e Clean, dá uma boa noite pro pessoal aí, que o Du também já treinou jiu-jitsu, ele sabe como que é. Eu tava na CD em 2009 e eu pegava toda a adrenalina, acelerado o tempo inteiro, conversava com todo mundo lá dos fisioterapeutas, médico, enfermeiro, todo mundo que tinha lá, eu conversava. E aí uma fisioterapeuta falou assim, cara, e eu sempre me identifiquei muito com o Ayrton Senna, eu sempre fui muito assim, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser o campeão. E lá na CD eu Uhum. sempre falava muito de Ayrton Senna. Né? Na época eu falava assim, ó, queria ser o Ayrton Senna dos tatames, eu queria ser o cara dos tatames e tal, e aí veio o acidente, né? Nunca me lamentando, mas sempre pensando positivo. E aí falaram Sim. assim, por que você não vai conhecer o kart adaptado? Não, você já correu de kart? Eu falei, não. Falou, por que você não vai conhecer o kart? Como que eu vou conhecer o kart? Que eu não mexo nem as pernas, não tenho mobilidade. Vocês estão tirando sarro da minha cara. Falou, não, tem um kart adaptado. Falei, kart adaptado? Como assim? Falou, tem um cara que é ex-paciente aqui da CD, que ele tá disputando competições lá de kart adaptado. Vou passar o contato e você fala com ele. Aí peguei e fui lá, de enxerido, né? Tinha sofrido acidente em setembro de 2008, fiz a reabilitação na CD em 2009, e aí 2010 eu fui correr, tipo, um ano e pouquinho de lesão, já De estava lesão. sentado no kart. E aí fala, nossa, você é maluco, né? Sofreu acidente de carro e agora vai correr de kart? Tipo, mais um susto pra minha mãe, né? Ela que sempre acompanha as lives aí, deve estar assistindo aí, ela com a minha avó. Deve ficar de cabelo em pé. Aí eu falei, vou conhecer. Fui, cheguei no cartódromo, o cara falou assim, você já andou num kart? Eu falei, não. Ele falou, vou explicar aqui a adaptação, entra aí, dá uma volta, se diverte aí. Aí andei uns 10 minutinhos lá, conheci, ajustei aqui e tal. Aí voltei e falei assim, agora começa a andar correndo mesmo, já aqueceu o pneu, já aqueceu o motor, como se você estivesse numa corrida. E aí a gente vai começar a fazer a tomada de tempo para ver como que você vai. Bora. E aí eu lembro que eu dei mais ou menos umas 10, 12 voltas ali e parei, que ele deu sinal para parar, eu parei, chegou e falou assim, você nunca correu de kart? Eu falei, não. Você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, o que eu fiz de errado? O que ele já está me questionando? Já fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Eu falei, mas o que eu fiz? O que foi? Eu falei assim, não, cara, a gente começou fazer a tomada de tempo sua e você diminuiu 1 segundo por volta. E você andando sozinho, sem ter nenhum guia, nenhuma pessoa na frente te orientando, cara, você andou no traçado certo, você fez tudo certinho. O seu tempo mais baixo tá no meio ali, tipo, eram 25 pilotos mais ou menos. Pô, você largaria hoje entre 10º, 15º, primeira vez que tá falando isso, eu gostei desse brinquedo, eu gostei desse negócio, vambora. E aí não parei mais, aí eu fui pra primeira corrida, tinham 25, 27 pilotos, eu larguei lá pra 20º mais ou menos, terminei em sétimo, primeira corrida. Pô? E aí até o sexto no kart, até o sexto ganha troféu, né? Premiação. Uhum. E eu fiquei bravo porque eu não ganhei. Aí veio minha mãe, meu irmão, falou assim, mas é a primeira corrida. Eu falei, mas eu não ganhei. Mas tá ótimo, não tá, não subi no pódio, não tá ótimo. E ainda vou chegar em primeiro. Eu falei, não vou ficar contente enquanto eu não chegar em primeiro. E aí em 2010 foi a primeira temporada, dos 25, 27 pilotos que tinha, eu terminei em sétimo na classificação geral. E fiquei bravo porque eu não tava entre os primeiros ali. E aí minha mãe falou, mãe, você sabe, Ayrton Senna, chega em primeiro, não adianta ser o segundo, terceiro, tem que ser o primeiro, tem que ser o campeão. E aí nisso, nesse ano de 2010, acho que tinha eu e mais um só, piloto do interior, o restante era tudo de São Paulo, tinha um cara que era da França, que é o Stefani, que voltou lá a morar na França, o espanhol, que é da Espanha, tinha o pessoal do Rio de Janeiro, e eu estreante, eu era o único estreante ali, né? Não tinha experiência nenhuma. E eu fiquei entre os 7 primeiros. Aí chamou a atenção do pessoal da Stock Car Júnior, que é a categoria de acesso para a Stock Car profissional, que é de Uhum. automobilismo, já é um carro. E aí eu falei, vamos. Ele falou assim, tem acelerador, porque no kart é acelerador e freio nas mãos. Na Então, mão. então é junto ao volante, acelerava e freava, era mais tranquilo.
O carro era acelerador, freio, embreagem, volante e câmbio. Trocar a marcha, reduzir, acelerar, era aquela loucura toda. E aí a gente ficou 3 meses adaptando o carro de corridas, a Stock Car, fazendo uma parafernália toda lá de adaptação. E aí eu era o único piloto com deficiência no meio dos pilotos sem deficiência nenhuma, todos profissionais, né? Stock Car Júnior já dava acesso para Stock Car profissional. E aí tinha um que hoje está correndo de Fórmula, acho que está lá na Inglaterra, correndo de Fórmula inglesa, alguma coisa assim, que já é categoria de acesso para a Fórmula 1, né? Então o cara tá bem perto ali, eu tô com 33, ele deve ter uns 24 mais ou menos. Então é um menino que está próximo lá da Fórmula 1. Tinha outro que corria na NASCAR nos Estados Unidos, outro que corria de Porsche Cup. Então assim, a hora que eu olhei, eu falei, o que eu tô fazendo no meio desses caras aqui todos, né? E aí o cara falou, abrindo mais uma porta. Né? Plantando mais uma semente. Aí Exato. foi um sonho realizado, porque mesmo eu com deficiência, correndo no meio das pessoas sem deficiência, mesmo não tendo chego em primeiro, mas a maior conquista ali foi provar que uma pessoa com deficiência pode fazer o mesmo que os outros. A gente precisa de algumas adaptações, né? Tem as limitações, que nesses 3 meses que a gente fez a adaptação do carro, eu também treinava entrar e sair do carro, porque se o carro pegasse fogo, eu tinha 9 segundos para sair do carro. E aí era o cinto de 5 pontos que a gente chama, são 2 aqui, 2 que saem aqui do quadril e um que sai entre as pernas, e prende aqui no meio, no abdômen. E aí a gente tem que tirar o volante, e aí ficava falando, se o carro pegar fogo, como que você vai fazer isso? E eles tinham preocupação com a categoria, né? Imagina, um piloto cadeirante bate o carro, pega fogo e morre lá por causa do... Daí ele falou assim, você só vai entrar no carro e competir quando você conseguir. Entrou no carro, travou tudo, fechou a porta, travou o volante. Aí eles soltam o cronômetro, tinha 9 segundos para tirar o volante, tirar o cinto, jogar a perna para fora e sair rolando. E aí eu falava, meu Deus do céu. Mas estava lá. E dentro do carro de corridas, chegava mais ou menos ali uns 70, 72 graus Celsius num dia de corridas, de som. E a corrida acontecia no sábado. Então, às 9 da manhã era treino livre, 11 da manhã treino livre, 1 hora da tarde treino classificatório e 3 horas da tarde corrida. Então, era um atrás do outro, já não dava tempo. Se o carro quebrava, já tinha que fazer uma gambiarra ali rápida e ir para a pista de novo, e correr. E eu lembro que era calça anti-chamas, a camisa anti-chamas, a balaclava, a touca, né, anti-chamas, luva anti-chamas, meia anti-chamas, a bota, a sapatilha anti-chamas, o macacão anti-chamas e mais o capacete. E mais o sol, e mais o carro, e mais o motor. E aí todo mundo fala assim, cara, virou assim... o pessoal fala assim, o que esse cara fez, cara? Tipo, tudo isso. E o pessoal vinha e falava assim, cara, pra mim você é o maior vencedor. Tanto que eu recebi o prêmio, né? A gente tem a votação dos pilotos, de piloto mais rápido, né? O cara que se destacou como mais rápido em todas as corridas. Piloto de destaque, o piloto... Tinha lá várias categorias, e eu fui eleito piloto de destaque, né? Aí eu parei e pensei... Não é pra menos, né? Aprendendo um pouquinho. Eu falei, cara... eu vou dizer, eu já corri de kart, né? De Stock Car não, obviamente, mas de kart sim. Pô, no kart já esquenta pra caramba. E daí você fala de, tipo, esse horário... Eu corri de kart à noite. Aí você fala, esse horário, com tudo isso de sequência de corrida, né? Com som a pino, você tá louco. Ferve dentro do carro, né? Desidratação era fogo, já tá pegando fogo. Não, e a desidratação, né? Porque você vinha 9 da manhã, tava legal, gostoso. 11 horas da manhã, pô, adrenalina ali. Chegava 1 hora da tarde, que era a tomada de tempo, o treino que valia a largada, era todo mundo se arrebentando para chegar na frente. E o sol dá 1 hora da tarde, queimando assim. Eu falava, meu Deus, vamos embora, tem que entrar no meio do bolo, tem que estar ali junto, né? E aí chegava, antes da corrida, o pessoal assim, vai almoçar? Não vou correr de estômago cheio. Né? Então assim, o que vai comer? Comia uma barrinha de cereal, uma barrinha de proteína, tomava um isotônico, alguma coisa ali. E aí ficava assim, tomar um energético, tomar um café para manter sempre pilhado. Chegava às 5 horas da tarde, que acabava tudo, tava morto, não conseguia mexer o braço, não conseguia tirar o macacão, né? Tanto que um dia eu acabei a corrida, teve uma das coisas que eu acabei, meu irmão chegou assim e falou, você vai sair? Eu falei, calma que eu não consigo sair sozinho. Eu falei, calma aí que eu preciso me recuperar.
Ele falou, calma aí que eu vou ajudar. Aí meu irmão me ajudou a subir para a cadeira. A hora que eu sentei na cadeira, ele falou assim, tira o macacão, tá calor. Eu falei, eu não consigo, me ajuda. E ele foi puxando, puxando, parecia um robô, assim, todo travado. Eu olhei, cara. E aí eu peguei e falei assim, e tô realizado. É uma coisa que tem a dor, tem o cansaço, mas a realização pessoal ali, eu podia chegar em último. Mas eu falo assim, eu completei a prova, eu corri de igual para igual com eles, eu estava na mesma corrida, no mesmo carro, né? Então, o sonho realizado. E É aí, isso, né? O kart tem kart adaptado, mas a estoque não, né? A estoque é todo mundo junto e vida que segue. no kart 2012 eu fiquei campeão na categoria de kart, né? No kart adaptado. Em 2013 eu corri, eu com o Andrés, com o espanhol, a gente correu numa categoria chamada Pro 500, que era 1h20 de corrida, né? Então 40 minutos um, 40 minutos o outro, direto. Geralmente corrida de kart tem 15, 20 minutos, né? A É. gente corria 40, parava, trocava o piloto, corria mais 40. O outro piloto, né? No mesmo kart. E aí a gente, na nossa categoria, a gente ficou em terceiro na classificação geral, só a gente cadeirante, no meio das pessoas sem deficiência. E nesse mesmo ano eu corri em Interlagos, na categoria marcas e pilotos, que correm carros hatches, né? Na época era Gol, Palio, Celta, Corsa, Ford Ka. E aí eu corri nessa categoria também lá na Interlagos. Realizei o sonho de todo piloto que é correr em Interlagos, né? Que quer Então, ser Ayrton Senna, né? eu Ó, olhava e falava assim, a que Tayane, sou... que é nutricionista, a Tayane, que é nutricionista aqui do Integrando, pôs aqui pra gente, a nutrição foi esquecida. Mas o importante é saber pedir ajuda. Não foi, eu vou contar dessa parte então, vou contar. Senão eu vou tomar xingo aí depois. A questão da nutrição no automobilismo, a gente tinha lá, tinha uma pessoa lá, a gente tinha equipe médica, né? Então tinha um médico, enfermeira, tinha um nutricionista, tinha um fisioterapeuta, porque sempre tem uma lesão ou outra ali, né? Dos pilotos sem deficiência mesmo, lá na estoque. E aí o pessoal falava assim, olha, aferir a pressão, né? Então, assim, tinha frutas, eles sempre colocavam assim, a gente não vai colocar aqui arroz, uma feijoada, uma leitoa aqui, mas a gente vai deixar aqui toda certinho, né? Tipo, tinha alimentação boa lá pra gente, né? Mas, e no jiu-jitsu, eu, na época até, quando eu estava no Walk Again, eu até conversei com a doutora Sandra, depois fui passar com o doutor Lucas Caselli, e ele também passou Conheço também. dispensa apresentações, né? Dispensa, o cara é fera, né? É, E aí ele falou, ó, cara, agora, como você vai lutar o Mundial da DCC, que seria em agosto de 2015, eu tava conversando com ele em agosto de 2014, ele falou, cara, tem que ter uma equipe multidisciplinar. Ele falou, quero saber quem que é seu fisioterapeuta, quem que é seu preparador físico, quem que é seu treinador de jiu-jitsu. Ele falou, nutricionista era a pessoa que era a ex-noiva dele, que estava lá ajudando também. E aí ele falou assim, por quê? Se você tiver uma lesão, eu tenho que entender que suplementação que você vai tomar por conta dessa lesão, se essa lesão é questão por conta da deficiência ou por conta dos treinos. Então, assim, juntou uma galera que eu olhei e falei, cara, tinha nutricionista, fisioterapeuta da parte neuro e fisioterapeuta da parte ortopédica por conta das lesões, Dr. Lucas, tinha psicólogo, né, porque tinha dia que você tava lá falando, nossa, eu vou ganhar, arrebentar todo mundo. Tinha dia que tava mal, desanimado, então tinha que ter um psicólogo ali para dar uma força. Tinha o preparador físico, o treinador de jiu-jitsu e o Ramon, que era o head coach, que ele já estava morando nos Emirados Árabes, mas ele acompanhava tudo. Eu olhei e falei, cara, umas 8 pessoas sonhando o mesmo que eu, lutando pelo mesmo objetivo, né? Então tinha a parte da nutrição também, isso aí não pode esquecer, não. senão depois ela briga comigo. Na verdade, não é com você, é comigo. Os dois, então. É, eu acho que a gente tem mais ou menos mais uns 10 minutos, eu acho que aqui, antes do Instagram derrubar a gente, mais ou menos. Então, quem quiser fazer pergunta, acho que a gente pode abrir um pouquinho, né, o papo para quem Fica à quiser saber um vontade. pouco mais Oi. de você. É, a Nath escreveu que lá em cima, né, que gosta muito da história da sua primeira luta, coisas assim. Ó, E tem um pouquinho de história aí. Essa acho parte da que nutrição, que foi comentado, eu falo que
de 2014, mas especificamente por conta do Dr. Lucas e todo esse pessoal aí, eu comecei a eu sempre fui muito disciplinado com a alimentação. Nunca fui muito de fast food, de doce, de refrigerante, nunca liguei muito para essas coisas, né? E de 2014 para cá, eu vi a diferença que faz você ter alimentação, se é assim que eu posso chamar, vocês me corrijam aí, por favor, alimentação alinhada, né, com a parte da medicina, né, porque chegava e falava assim, a gente tem que fazer exames para ver como que tá, eu não vou saber os termos lá todos, mas ele explicava lá, né? Então, mais ou menos a cada 4, 6 meses ali, tava fazendo exames de sangue, fazendo exame de urina, e falou, para ver se bexiga tá funcionando ok, rim, tudo, tudo. E então, assim, eu falava, se eu não tivesse um médico me acompanhando, já teria uma certa dificuldade. Aí tinha a questão Uhum. da nutricionista, que, olha, não adianta você ganhar peso e não ganhar qualidade no peso, né? Ganhar gordura e isso aí te prejudicar nos treinos. Porque tem, além dos treinos, tinha a questão de transferência, cadeira, carro, carro, cadeira, carro, cama, cadeira, cama, cama, cadeira. Então tem um gasto já de ombro, de cotovelo, punho, e aí vem as lesões, né? Epicondilite lateral, vem tudo vem no pacote, né? Doutora Sandra acho que conhece um pouquinho disso já. Então eu sou eternamente grato a Eu não sei todos se os você pessoal. continua me ouvindo, mas para mim o seu áudio caiu. Oi, eu tô ouvindo, você tá me ouvindo? Então, eu não estou te ouvindo. Galera, Aconteceu tá, alguma vocês coisa estão ouvindo comigo. os dois? Estão ouvindo, estão me ouvindo? Estão ouvindo a Jaque? Como que tá aí? Nada? Não tá ouvindo? Não saiu nada? A gente ouviu. Olha lá, a doutora Sandra ouviu. Eles estão ouvindo sim. Live, cheguei um pouco. Oi, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Tô. Tá Ah, me eu não ouvindo aí? ouço mais nada. Aí, todo mundo tá ouvindo sim. Parabéns pela live, cheguei um pouco atrasada por conta do trabalho, mas o tempinho que fiquei por aqui foi bem top. Como sempre, um homem inspirador. Muito obrigado, Flávio, agradeço. Tá ouvindo, Jaque? Jaque deve ser sua net. Queria que falasse do rinoceronte que ficou em cima de você no campeonato. Tá ouvindo, Jaque? Jaque? Bom, eu vou falar aí, já que a Nath tocou nesse assunto. Enquanto a Jaque volta ali, a gente, pra não perder tempo aí. Tá ouvindo? Voltou? Bom, falar dessa luta aí rapidinho, que foi do BJJ Stars em outubro do ano passado, que eu voltei por conta do. Oi, tô ouvindo. Oi, Bom, Ives, eu não te escuto. Eu tô não faço ouvindo, tô te ideia do que você ouvindo. fala. A gente teria mais 4, 5 minutos só também. Então, acho que dá pra você terminar de contar alguma história aí pelo jeito. E aí a gente termina a live e eu agradeço, mesmo não estando escutando o seu final, e daí eu assisto depois, né? Deixa eu mandar aqui. Estamos te ouvindo. Em outubro do ano passado, eu só voltei a lutar o BJJ Stars por conta da situação desse meu amigo que eu perdi, que faleceu. E aí, uns, um tempo antes, falaram com quem eu ia lutar, eu não conhecia.
E aí, acho que uma semana antes que eu fui conhecer meu adversário, vi lá que ele tinha uma lesão mais baixa que a minha. E aí, no dia da pesagem, ele não bateu o peso, passou do peso. Ele uns 10, 12 quilos a mais do que eu. E ele tinha uma lesão L1, se eu não me engano. Então ele conseguia ficar de joelhos, ficar de quatro apoios. Ele ficou de quatro apoios lá, ficou 7 minutos fazendo força, mas não finalizou, graças a Deus. E, pô, o cara quase andava. A galera que viu no ginásio falou assim, pô, você lutou com um cara que anda. O cara fingiu deficiência, né? Então, pô, uma superação ter lutado aí com um cara muito mais pesado, né? E o cara com uma lesão muito diferente da minha, muito mais mobilidade do que eu. Galera, se vocês estiverem ouvindo ainda aí, vai perguntando se vocês quiserem antes de terminar a live. Não sei se a Jaque vai conseguir voltar o áudio lá. Se tiverem pergunta, alguma coisa aí, só mandar que a gente responde. Jaque? Jaque, tá ouvindo? O final da live a gente tinha que fazer em Libras. Ô, Ives, porque eu já não escuto mais Não, tá me mesmo. ouvindo? Eu, em nome do Integrando, queria agradecer muito você ter participado com a gente. Acho que você trouxe coisas incríveis. Super, super interessante toda a sua história. A gente está aqui, né? Eu, como parte da equipe, ofereço tudo que você precisar. A gente está aí para te ajudar. Eu, como educadora física, né? Profissional de educação física. Tayane como Nutri. E a Sandra já te acompanha como médica, né? Então, o que você precisar, a gente está aí. E muito obrigada e valeu toda essa experiência. Eu que agradeço. Obrigado, obrigado, pessoal do Integrando Saúde. Doutora Sandra, Tayane, a Jaque, todo mundo aí. Parabéns pelo trabalho. Sucesso para vocês. Estarei sempre na torcida aí. E o que precisarem, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, estou sempre à disposição. Muito obrigado, viu? Uma ótima noite a todo mundo que nos acompanhou aí. Valeu, valeu. Só para lembrar, semana que vem a gente tem mais live, a gente traz outro atleta, né? A gente traz o Bruno semana que vem, e aí a gente vai renovando alguns assuntos. Então, logo menos a gente divulga o próximo, e é isso aí. Obrigada, obrigada. Obrigado, valeu. Valeu.